Para gerar mais de 1.700 empregos, Conselho de Administração da Suprama aprova projetos de 1,9 milhões. Produção industrial no Amazonas tem alta de 15% no acumulado do ano. Ministério Público Federal denuncia trio envolvido na operação Maus Caminhos por lavagem de dinheiro. OEA abre inscrições para vestibulares CIS Acesso 2019. Petrobras recebe mais de 1 bilhão recuperado pela Lava Jato. TSE decide manter horários locais para votação nas eleições deste ano. Em primeiro debate, candidatos deixam Lava Jato e esquecem Lula, que teve negado pelo STJ pedido de liberdade. Rússia e China bloqueiam pedido dos Estados Unidos de novas sanções à Coreia do Norte. Colocado em liberdade na audiência de custódia, Ministério Público quer de volta à cadeia empresário flagrado com menor de 13 anos em motel. Após assalto, bandido em fuga tenta atingir policial com machado e acaba morto. O Jornal da Manhã começa agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia diz que o tempo hoje em Manaus fica claro, a parcialmente nublado com temperatura elevada. 34 graus. O clima-tempo fala que é de 80% a probabilidade de chover 8 milímetros em áreas isoladas, como já aconteceu no início da madrugada. Esse instituto também diz que o dia será de muito calor, com os termômetros esbarrando nos 34 graus. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, 84% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 7 km/h de velocidade. É sexta-feira, 10 de agosto. 222 dias do ano. Faltam 143 para terminar 2018. Dia de São Lourenço. Comemoramos também o dia da enfermeira e o dia do imigrante. A vazante do Rio Negro. Na leitura de ontem, mais 4 centímetros. Seu nível em relação ao mar era de 27 metros e 37 centímetros. Datas e fatos. O que aconteceu nesta data? 1500. Após ter dobrado o Cabo da Boa Esperança, Diogo Dias descobre uma ilha que deu o nome de São Lourenço, mais tarde designada Madagascar. 1519, Fernão de Magalhães parte de Sevilha para sua viagem de circunnavegação. 1792, começa a jornada de 10 de agosto em Paris, que culminaria na Revolução Francesa. Em 1846, Elias Howe patenteia a máquina de costura. 1994 é lançado o satélite brasileiro Brasilsat B1. 1995, Timothy McVeigh e Terry Nichols são indiciados pelo atentado em Oklahoma, nos Estados Unidos. 168 pessoas morreram na explosão de uma bomba. 5h52 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Vamos às notícias. A ponte jornalista Felipe Dal, a ponte Rio Negro, que liga Manaus ao município de Iranduba, voltou a ter monitoramento eletrônico por câmeras e policiamento 24 horas por dia a partir de ontem. O serviço administrado pelo governo do estado estava sem funcionar há 5 anos. Na ponte foi instalada uma plataforma de observação elevada, unidade móvel de vídeo monitoramento equipada com 25 câmeras que envia mensagens para o Centro Integrado de Comando e Controle Regional e aciona a unidade de policiamento mais próxima ou Batalhão de Policiamento de Trânsito do Amazonas. Alberto Pellegrini está nas ruas da cidade e traz as primeiras informações. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, muita movimentação nos prontos-socorros nesta madrugada. Tranquila, Paulo, você colocou muito bem que já teve chuva, e chuva quando chove, Paulo, sempre diminui quando nós temos uma noite chuvosa, uma madrugada chuvosa, diminui a frequência nos pronto-socorros da cidade por questão de violência, Paulo. O pessoal fica mais em casa e assim diminuiu a movimentação no pronto-socorro 28 de agosto e também no João Lúcio. Quem manteve a média, Paulo, foi o pronto-socorro Platão Araújo. Transporte coletivo Pellegrini funcionando sem a normalidade. Sem a normalidade. Essa semana caiu o pagamento dos motoristas e cobradores, bem como o ticket que eles tanto reclamavam, Paulo. Então, o transporte rodoviário tranquilo nesse momento. O pessoal do transporte alternativo conversava com o Bilu já nessa madrugada, tudo tranquilo também, Paulo Guerra, o sistema operando normalmente na zona norte e leste da cidade. Pellegrini, um homem ontem morreu aqui no centro da cidade. Foi assaltar 2 senhoras
e depois na fuga ele se refugiou dentro de uma loja, pegou um machado. Quando a polícia chegou, ele queria matar um policial. O que aconteceu depois, Pellegrini? A polícia, Paulo, o policial para se defender, para defender a população, o policial da 24ª SICOM acabou, para se defender atirando nesse bandido que queria matar todo mundo, ameaçava inclusive funcionários de uma loja na rua Mundurucus, aí no centro da cidade. Conforme as informações aí das pessoas que estavam por lá, de vendedores ambulantes, estavam realizando assalto lá na área, quando foi surpreendido pela polícia. Ele não foi identificado ainda, Paulo Guerra. O corpo permanece no Instituto Médico Legal. A única coisa que se sabe desse homem é que ele era violento, era assaltante e era conhecido como Piolho. O Piolho, então, já está bem encaminhado, não é, Pellegrini? Sim, Paulo. O Piolho já foi esmagado. Sempre tinha gente que gostava de matar Piolho no fundo da lata do leite. Só que esse daí morreu mesmo, foi na base da bala. Foi passado o pente fino nele, seria isso? Passaram, Paulo Guerra, o pente fino. E antes, porém, a polícia já vinha investigando, na Operação Nelcide, para prender o Piolho. Pellegrini, agora pela madrugada, 2 homens estavam assaltando carros aqui no Eduardo Ribeiro, em frente à cidade de Manaus. Eles olhavam vários carros e combinaram por assaltar, depois arrombar um carro aqui na esquina com a 24 de maio. Eu fiquei assistindo aquilo, esse assalto que aconteceu, passei 20 minutos assistindo essa ação dos bandidos, não passou um carro de polícia no centro da cidade. Cruzamento, Paulo, da Eduardo Ribeiro com 24 de maio, toda a extensão do Eduardo Ribeiro, então Deus nos acuda, Paulo. A gente já pediu tanto, a Secretaria de Segurança aqui pela difusora, para o Coronel Brandão, para o secretário Paiva, já falei até com o Klinger Paiva, que é da CIAOP também, mas infelizmente nenhuma atitude ainda foi tomada para coibir esse tipo de assalto, esse tipo de agressão que vem acontecendo. No prédio do Cidade de Manaus, no prédio do Palácio do Comércio, todos têm uma história para contar de assalto. São trabalhadores que chegam aí para trabalhar pela manhã e têm seus pertences roubados, suas vidas ameaçadas na ação dos bandidos aí na Eduardo Ribeiro, nessa área aí entre 7 de setembro até o Teatro Amazonas. Pellegrini, os flanelinhas agora estão agindo de forma violenta. Eles estão arrancando as placas da faixa azul, Pellegrini. Imagina só. Estão arrancando as placas, tirando faixa azul e induzindo os motoristas ao erro. Vão lá e estacionam o carro, olha, aqui não é faixa azul, e depois passam e são multados. E ontem foram flagrados pelo menos 3 arrancando a faixa azul, com poste e tudo, né, Pellegrini? Eles levam com madeira e tudo, Paulo, com ferro e tudo, estão levando tudo. A polícia já está fazendo uma operação em relação a isso. Nós já temos um conhecimento também que a empresa está se movimentando, está colocando uma segurança também para dar fim nesse tipo de situação, Daqui a pouco o motorista não sabe que ali está rolando zona azul, eles fazem isso para tentar induzir, como se colocou muito bem, os motoristas ao erro, E o pessoal recebeu muito bem, Paulo, o Zona Azul. As pessoas já estão começando a se adaptar, estão recebendo de maneira muito positiva essa ação do Zona Azul. Agora que vem para o centro da cidade, sempre tem uma vaga para estacionar. É verdade. Agora você não pode ceder às 3 horas, mas também para quem não trabalha aqui, 3 horas já está de bom tamanho e o preço é bem menor do que um estacionamento convencional. Esses que tem por aí que cobram verdadeiros absurdos para que a gente passar 1 hora, para que se possa passar 1 hora estacionado. E essa ação dos flanelinhas arrancando aquela estrutura de ferro, não é, Pellegrini? De ferro, Paulo, aquele negócio daquele ferro lá, o que eles fazem com essas placas, rapaz? Não, ele dá pra vender isso aí? Não, ele arranca a placa para dizer que ali não é faixa azul, Pellegrini, para ele poder agir tranquilamente. O cara chega, não é faixa azul, estaciona, mas é a faixa azul e depois o carro é multado. Só isso que vai acontecer. Depois na volta ainda quer receber, né, Paulo? Sem dúvida. E muita gente reclamando também da ação violenta dos flanelinhas, principalmente na Getúlio Vargas, não é, Pellegrini? Getúlio Vargas e também, Paulo, próximo ao Colégio Dom Bosco, ali naquela área da Epaminondas, Luiz Antoni, ali naquela área tem uns ali que o negócio não é fácil não. Tem um inclusive que é deficiente, que é um dos mais violentos. Pois é, esse deficiente inclusive ameaça dar com a moleta no carro do cara se ele não der o que ele pede. Pois é, até encontra um que deu uma pernada nele, né, Paulo? Até que ele vai achar ruim depois. Pellegrini, bom trabalho para você, até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações. Paulo Guerra, vamos tentar segurar essa situação aí, Paulo. Muita gente
procurando pronto-socorro com negócio de virose, com dor na garganta, Paulo Guerra. E o clima aqui onde nós estamos, Paulo Guerra, nós na área da zona leste da cidade, nós saímos agora há pouco do Instituto Médico Legal, onde está a Cilce ouvindo o Jornal da Manhã, já esquecendo, Cilce, ela mandou um abraço para você, Paulo Guerra, ela que fica na permanência com o livro da capa preta do IML, está ouvindo o Jornal da Manhã, e nós comentávamos na madrugada, Paulo, que nós temos pista molhada, aquele ventinho fresco, choveu na área da zona norte e da zona leste, como você bem já colocou aí no Jornal da Manhã. Está nublado ainda, Paulo Guerra, e a temperatura bem amena nessa área aqui da zona norte e leste da cidade. Tá bom, Peregrino, você está dispensado. A segunda fase... Obrigado, Paulo Guerra, a gente vai voltar aí durante a semana, vamos tentar nos recuperar o mais rápido possível para, né, na segunda-feira chegarmos aí firmes e fortes no Jornal da Manhã. Tá bom, Peregrino, para se receitar. A segunda fase do Movimento Ribeiro Júnior vai acontecer nesta sexta-feira na Praça Eleodoro Balbi, também conhecida como Praça da Polícia, no espaço do Café do Pina, a partir das 5 da tarde. Um dos convidados será o deputado Issa Abrão. Entre os assuntos em pauta nesta sexta-feira estará a questão da segurança pública. Manaus registrou de janeiro a junho nada menos do que 436 homicídios. Neste período, em Manaus morreu mais pessoas do que na faixa de Gaza. A palavra estará franqueada às lideranças de classes, às comunidades e à sociedade de um modo geral para reivindicar das autoridades políticas obras de infraestrutura e ações nas áreas de saúde, educação, segurança e demais setores para a melhoria da qualidade de vida da população. Vamos aqui interagir com os nossos ouvintes. O Raimundo Santos está dizendo que esse Zona Azul é uma babaquice e não sabe como a Rádio Difusora apoia isso e o Jornal da Manhã. Aqui ninguém apoia nada, estamos apenas divulgando o fato. E o outro está dizendo que os flanelinhas é que reclamam da Zona Azul. A Ponte da Feira Futuro está interditada para os carros e pede providências do prefeito. Os postos do Sistema Nacional de Emprego Cine Manaus selecionam nesta sexta-feira, a partir das 8 horas, candidatos a 26 vagas de emprego. As oportunidades são para vigilante, vendedor, agente de portaria, líder de loja e outros cargos. Os interessados devem procurar os postos que ficam na Ouvidoria Municipal, na Praça 14, dentro do Shopping Felipe Dal T4, em frente ao Terminal 4, no Jorge Teixeira. A incorporadora responsável pela construção de um empreendimento imobiliário localizado na área de preservação permanente do conjunto residencial Acariquara, na área de proteção ambiental, a APA, UFAM Acariquara, na zona leste de Manaus, foi multada em R$50 mil pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS. A multa foi aplicada após a empresa continuar realizando as obras, mesmo sendo interditada por falta de licenciamento ambiental. Consumidores reclamam excessos da Manaus Ambiental. A empresa concessionária que diz fornecer água em abundância para a população através de seu departamento de cobranças, ao menor atraso, telefone, envia e-mails, SMS e até WhatsApp para alertar que sua conta não foi paga e pede que isso seja feito com urgência. E o fornecimento de água, se isso não acontecer, poderá ser cortado. Um consumidor reclamou aqui ao Jornal da Manhã que já chegou a receber 3 telefonemas em um só dia. Se a sua conta vence dia 6, dia 7, as ameaças já começam e os telefonemas também. É um verdadeiro absurdo o que a Manaus Ambiental faz com os consumidores. A Prefeitura de Manaus, por meio da Comissão Municipal de Licitação, fará um pregão presencial, tendo como objeto a permissão onerosa e uso das casas 69 e 77. Hoje os espaços são considerados as casas mais antigas de Manaus e estão localizadas na rua Bernardo Ramos, no centro histórico da cidade. O pregão presencial vai acontecer no dia 20 deste mês, às 9 horas. Localizadas na rua Bernardo Ramos, as casas 69 e 77 carregam em sua arquitetura uma parte da história de Manaus, do período colonial, e são consideradas as residências mais antigas da capital amazonense, construídas em 1819. Depois de 10 anos fechadas e após a desistência de 3 empresas em operar a reforma, a Prefeitura de Manaus retomou a obra com recursos do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural, que elegeu essas casas para aplicação do recurso. 3 agências bancárias do Itaú localizadas no centro foram autuadas por falta de porta giratória de segurança na manhã de ontem, durante blitz da Ouvidoria de Proteção ao Consumidor, o Procon Manaus,
em parceria com o Procon Amazonas e Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus. As unidades têm um prazo de 10 dias para apresentar defesa. A Comissão Geral de Licitação do Estado do Amazonas, a CGLM, conclui nesta quinta-feira o certame voltado para a revitalização do sistema viário da cidade de Manaus. A recuperação da malha viária da capital será realizada por um valor final de aproximadamente 146,1 milhões, de acordo com o órgão. Segundo a CGLM, os valores definidos no certame vão garantir uma economia de quase 2,3 milhões de reais ao erário público, se considerado o orçamento inicial previsto da ordem de 149 milhões de reais. 6:09. O Ministério Público Federal no Amazonas denunciou o diretor financeiro da empresa Costa Rica Serviços Técnicos Limitada, Leopoldo Nelson Broso Botelho, e os empresários Mohamed Mustafa e Priscila Marcolino Coutinho pelo crime de lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia, o diretor foi responsável por ocultar a origem ilegal de mais de R$1 milhão proveniente do esquema de desvio de recursos públicos da saúde, revelado a partir da operação Maus Caminhos. A participação de Leopoldo Botelho no esquema de corrupção veio à tona com a deflagração da operação Custo Político em dezembro de 2017, desdobramento da operação Maus Caminhos. As investigações mostraram que o diretor da empresa Costa Rica Serviços Técnicos recebeu por meio de 3 transferências realizadas por Priscila Coutinho da conta da empresa Salvare Serviços Médicos Limitada, R$1.094.878,19, sob pretexto de pagamento por suposto contrato de mútuo gratuito. Em interrogatório policial, o réu alegou a suposta motivação dessas transferências, que seria a devolução de mútuo realizada em 1º de setembro de 2015 da empresa Costa Rica para a Salvare, no valor de R$80 mil. Os 20 mil a mais transferidos pela Salvare se justificariam, segundo ele, diante do atraso na devolução, corrigidos pelos índices da poupança. Para o Ministério Público Federal, a afirmação não corresponde com o valor calculado com base nos índices oficiais do mercado, que deveria ser de R$14.878.019 e não R$20 mil. A denúncia do Ministério Público Federal traz ainda a afirmação de um dos sócios da empresa Costa Rica, Francisco Reis Gomes Silva, de que ambas as empresas não possuem nenhuma relação comercial, inclusive atuando em ramos absolutamente distintos. Só retificando, não é 14 milhões, são R$14.878,19 e não 20 mil. 6:11, temos informações de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Antes da matéria, Paulo, queremos aqui fazer uma correção na matéria de ontem, que levamos aqui pelo Jornal da Manhã, e inserir o nome do prefeito interino do município de Anamã na lista de candidatos à eleição daquele município, ressaltando que Chico do Belo, que está hoje respondendo pela prefeitura do município de Anamã, é do PMN e tem como vice o Caio Mato Grosso, do PSD. Os dois são candidatos à eleição suplementar daquele município, que acontece, como citamos ontem, no mês de outubro deste ano. Feito a correção, vamos à matéria. Secretário de Educação de Manacapuru participa do 9º Encontro Estadual de Conselhos Municipais e representa o presidente da Undime. O evento se deu na quarta-feira em Manaus, onde o secretário Raimundo Conde, da CEMED, recebeu a missão de representar o presidente da Undime, o senhor Adelso Benaforte. O evento, cujo tema foi a participação dos Conselhos Municipais de Educação na implementação da Base Nacional Comum Curricular, contou com a participação do presidente dos conselhos do Conselho Municipal de Manacapuru e vice-presidente da UNSB, Mara Regina, e demais conselheiros. Também participaram o presidente do Fundeb, Fátima Vieira, representante dos gestores de escolas da Zona Rural e Urbana, representantes das escolas particulares e equipe de departamento do Plano Municipal de Educação da CEMED, além dos secretários de Educação de Apuí, Manaquiri, Manaus e Anamã. Em seu discurso, o secretário de Educação, Raimundo Conde, falou da importância do evento para os conselhos da implementação do BNCC e principalmente do currículo amazonense. A participação dos conselhos municipais é de extrema importância, pois vislumbra proporcionar aos municípios o devido preparo para que os conselhos municipais devem ter para a aprovação dos currículos nos municípios, finalizou Condi. De Manacapuru, Zegdeg,
para o Jornal da Manhã. 6h13 em Manaus. Estamos recebendo aqui a informação de que a Escola Princesa Isabel está com problema nos ar-condicionados e os alunos do matutino estão sendo liberados por volta das 9 horas da manhã devido ao forte calor que faz na cidade, com temperatura aí beirando os 39 graus. O Ministério Público Eleitoral no Amazonas lançou nesta quinta-feira a ferramenta Radar Eleições 2018, uma página disponibilizada para acompanhamento sistemático das principais movimentações processuais de processos eleitorais apresentados pelo órgão à Justiça Eleitoral referentes a irregularidades e crimes cometidos durante as eleições 2018. A página foi apresentada durante o workshop MPF nas eleições 2018 e contou com a presença de 45 estudantes e profissionais de jornalismo do estado. Por meio da página www.mpf.mp.br/am/radar-eleições-2018, localizada no site do Ministério Público Federal no Amazonas, qualquer pessoa pode ter acesso a informações que permitirão consultar o andamento das ações e representações junto ao Tribunal Regional Eleitoral no Amazonas. A cada novidade, a página exibe por ordem decrescente de datas e informações sobre o caso, como o número para consulta no sistema de processo judicial eletrônico, um resumo do caso, pessoas envolvidas e links para download dos documentos. A Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, está com inscrições abertas para o vestibular e Sistema de Ingresso Seriado SIS 2018, acesso 2019. Até o próximo dia 31 deste mês, os candidatos poderão realizar as inscrições no portal da instituição. A taxa de inscrição do vestibular é de R$100 e do SIS de 70. Neste ano, das 5.337 vagas, 3.199 são ofertadas pelo edital do vestibular e 2.138 por meio do edital do SIS, incluindo 264 vagas para alunos indígenas e 340 vagas para pessoas com deficiência. As provas do vestibular acontecerão nos dias 21 de outubro para conhecimentos gerais e 22 de outubro para conhecimentos específicos e a redação, com início às 13 horas e fechamento dos portões às 12h50 pelo horário de Manaus. As provas do SIS ocorrerão no dia 23 de outubro, com início às 13 horas e fechamento dos portões às 12h50, horário de Manaus. A produção industrial no Amazonas fechou o mês de junho deste ano com redução de 1,1% em comparação com maio deste ano, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE, divulgados ontem. Por outro lado, houve alta de 15,6% no acumulado do ano. No país, 13 dos 15 locais pesquisados tiveram taxas positivas de maio para junho de 2018 na série E, com ajuste sazonal. A média nacional foi de 13,1% na alta da produção industrial nacional. Além do Amazonas, Espírito Santo, menos 2%, também teve índice negativo. Na comparação com o igual mês de 2017, o setor industrial subiu 4,2%. A alta foi superior à contabilizada em São Paulo, 4%. No segundo trimestre de 2018, houve redução do ritmo da produção industrial em 10 dos 15 locais pesquisados, com destaque para Amazonas, que passou de 24,3% no primeiro trimestre para 7,2% no segundo. No acumulado dos últimos 12 meses, acompanhando o movimento da indústria nacional, o Amazonas fechou o período com alta de 10,8%. Na 284ª, ou seja, na reunião de número 284, a reunião ordinária do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus, ocorrida ontem, foram aprovados 45 projetos industriais e de serviços, sendo 10 de implantação e 35 de ampliação, diversificação ou atualização. Os projetos somam investimentos fixos de 907,7 milhões de reais e total de 1,9 bilhão de reais, bem como estima a geração de 1.786 novos empregos no polo industrial de Manaus ao longo dos próximos 3 anos. A terceira reunião do ano foi presidida pelo ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima. O ministro destacou algumas ações articuladas entre Ministério e autarquia visando o fortalecimento das medidas de promoção de desenvolvimento sustentável e redução das desigualdades regionais. A próxima reunião do Conselho será realizada em 11 de outubro em Boa Vista. Polícia.
Polícia. O noticiário policial começa com uma informação em nível nacional. A Força-Tarefa da Lava Jato, no Rio de Janeiro, na manhã de hoje, prendeu João Paulo Júlio de Pinho Lopes, ligado à corretora carioca Advalor, distribuidora de títulos e valores mobiliários limitada. A investigação tem como base a delação premiada de Luiz Carlos Veloso, ex-subsecretário de Transportes do Estado do Rio, que teve o acordo homologado pelo ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal no ano passado. A operação de hoje cumpre mandados expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, e não tem como alvo pessoas com foro privilegiado, ainda bem. No entanto, na delação, Veloso afirma que usou uma conta na corretora para receber dinheiro de propina vindo de empreiteiras e para movimentar valores para Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União, TCU, e para Júlio Lopes, deputado federal pelo PP do Rio de Janeiro e ex-secretário de Transportes do Rio de Janeiro. Gilmar Mendes já deve estar se preparando para daqui a pouco soltar este preso de hoje da Operação Lava Jato. 6h22. Um dos suspeitos de invadir a residência de um empresário no município de Boa Vista do Ramos para roubar e tentar matar um dos integrantes da família foi preso ontem à noite. A prisão aconteceu em Parintins durante a operação que uniu policiais civis dos 12 municípios. O homem foi preso assim que chegou em Parintins por volta das 19 horas. Ele estava sendo ouvido e indiciado pelo delegado Adilson Cunha, titular da 3ª Delegacia Regional de Parintins. O segurança de um galpão foi preso ontem suspeito de furtar cerca de R$1 milhão em peças e maquinários que eram guardados no local, localizado no bairro Águas Claras, na Zona Norte. Ele teria vendido os equipamentos por R$3 mil. 2 homens também foram presos. O crime aconteceu no mês de julho em um galpão que abriga máquinas pesadas usadas em obras de terrenos. O segurança Elcimar Santos da Silva, de 45 anos, morava no local. Ele seria o mentor do crime, segundo a polícia. Ele aproveitou que os donos viajaram para fora do estado e tirou todos os objetos do galpão. Até o teto foi levado e peças foram revendidas, disse o titular da delegacia especializada em roubos e furtos e veículos, delegado Rafael Alemão. Não deixaram pedra sobre pedra. Nem teto. Um homem suspeito de assalto que ainda não foi identificado foi morto durante uma abordagem policial no centro de Manaus na tarde de ontem. Testemunhas disseram que ele estava armado com um machado e tentou ferir um policial para escapar da prisão. De acordo com informações de testemunhas no local, o homem teria assaltado 2 mulheres nas proximidades do edifício conhecido como Garajão, na Avenida Floriano Peixoto. Após o roubo, ele correu para a Rua Munduruku, onde encontrou policiais em patrulhamento. O suspeito correu e invadiu uma loja na via para fugir da abordagem. Fez todo mundo de refém. Um policial entrou na loja e o suspeito tentou atingir o PM com golpes de machado no pescoço. Testemunhas disseram que o policial se defendeu do ataque com um tiro que atingiu o suspeito. Vendedores disseram que o suspeito costumava cometer roubos na região e ameaçar as vítimas com o machado que ele escondia na cintura. Ainda que é conhecido por populares, ele foi levado para o Instituto Médico Legal sem identificação. O policial que realizou a abordagem foi até o 24º DIP para prestar esclarecimentos sobre o caso. Em nota, a Polícia Militar informou que a ocorrência está em andamento e que o homicídio se deu em decorrência de uma intervenção policial após os policiais serem acionados por tentativa de roubo. O Amazonas registrou aumento de 5,3% na taxa de mortes violentas entre 2016 e 2017. Com isso, a taxa saltou de 29,7 para 31,3 mortes por 100 mil habitantes. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgados ontem. Em números absolutos, foram 1.271 mortes violentas no ano passado, que representa alta de 6,9% em comparação com 2016, com 1.189 mortes no estado. Os dados mostram ainda o número de mortes decorrentes de intervenção policial. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2017 houve um aumento de 5,4% dos casos, sendo em serviço ou fora de serviço. Somente em 2017 foram registrados 39 casos e em 2016 cerca de 37 casos. A Secretaria de Segurança Pública afirma que Manaus teve diminuição de 6,9% dos casos
casos em julho deste ano em relação ao mesmo mês de 2017. De acordo com o órgão, 94 homicídios foram registrados na capital durante todo o mês de julho de 2018. No mesmo mês, em 2017, o número de homicídios registrados na cidade foi de 101, segundo dados divulgados pela mesma pasta. O Ministério Público do Estado informou ontem que vai recorrer da decisão que soltou provisoriamente o empresário encontrado em um motel com uma adolescente de 13 anos. A tia da vítima também havia sido presa por suspeita de agenciar a jovem. Para o Ministério Público Estadual, a liberdade dos envolvidos pode prejudicar o andamento da apuração. Ambos foram liberados para responder pelo crime em liberdade, sob monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica. A sentença que liberou os envolvidos foi dada na quarta-feira durante a audiência de custódia. O magistrado Celso Souza de Paula levou em consideração que o acusado de 37 anos não possui antecedentes criminais, tem emprego fixo e residência em Manaus. Para o Procurador-Geral de Justiça, Fábio Monteiro, a liberdade do empresário e da tia da adolescente pode prejudicar a apuração dos desdobramentos do fato. Há uma possibilidade concreta de não só prejudicar, com eles em liberdade, o andamento da apuração do fato em si, como os eventuais desdobramentos que esse fato pode trazer. Ou seja, uma eventual participação tanto dele como da tia em agenciamento e práticas de ato sexual com outras meninas, disse o magistrado. Loteria. A dupla cena concurso 1824 sorteou no primeiro sorteio as dezenas 07, 14, 25, 26, 33 e 39. Repetindo no primeiro sorteio. 07, 14, 25 e 26, 33 e 39. No segundo sorteio, 01, 17, 30, 34, 39 e 40. Prêmios das duas faixas estão acumulados. Ontem foi dia de sorte e o concurso foi o número 35. O mês de sorte, novembro. Ninguém acertou. 6 números, 129 apostas. R$2.041,16 para cada apostador. As dezenas sorteadas nesse dia de sorte foram estas: 03, 07, 11, 12, 17 22 e 23. 03, 07, 11, 12, 17, 22, fecha o jogo. 23. Time Mania, concurso 1216. Time do coração foi o Fluminense do Rio de Janeiro. Não houve acertador com 7 números. Com 6, uma aposta, R$69.516,36. 5 números acertados, 85 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$1.168 e mais 34 centavos. Os números da Time Mania nesse concurso 1216 foram estas: 15, 16, 22, 36, 50 71 e 79. dezenas 15, 16, 22, 36, 50 71 e 79. E a quina que estava acumulada saiu para um apostador como sempre de São Paulo. Ele vai receber R$17.582.494,43, porque ele acertou estas dezenas: 30, 33, 35 55 e 80, 30, 33, 35, 55, fecha o jogo. 80. A quadra saiu para 161 apostadores, cada um vai receber R$6.860,34. Agora 6h31. Esportes. A novela entre Gustavo Scarpa e o Fluminense teve mais um capítulo ontem. Desta vez, a decisão foi favorável ao jogador do Palmeiras, que conseguiu caçar no Tribunal Regional do Trabalho a determinação de bloquear 200 milhões do atleta e do Clube Paulista. A juíza Dalva Macedo, da 70ª Vara do Trabalho do Rio, havia atendido na sexta-feira pedido do Fluminense e determinado o arresto, termo jurídico que significa medida preventiva, que consiste na apreensão judicial dos bens do devedor para garantir a futura cobrança da dívida. Depois da decepção causada pela saída precoce da Copa do Brasil, o Vasco também foi eliminado da Copa Sul-Americana. Em partida disputada na noite desta quinta-feira em São Januário, a equipe Cruz Maltina derrotou o LDU por 1-0.
mas não conseguiu eliminar o time equatoriano, que venceu o jogo de ida por 3-1 e garantiu a vaga. O único gol da partida foi marcado por Thiago Galhardo aos 40 minutos do segundo tempo. Agora a LDU vai enfrentar o Deportivo Cali da Colômbia pelas oitavas de final da competição. Vantagem nas oitavas de final da Copa Libertadores, invencibilidade, 100% de aproveitamento mantido fora de casa na competição. Assim foi o reencontro de Luiz Felipe Scolari com o maior torneio da América em vitória do Palmeiras por 2-0 sobre o Cerro Porteño no Paraguai com 2 gols de Miguel Borja. Nos outros 2 jogos pela Libertadores, Racing e River Plate empataram em 0-0 e o Atlético Tucumã derrotou o Atlético Nacional por 2-0. Últimas notícias. O Ibovespa fechou em baixa nesta quinta-feira, na 4ª sessão seguida de queda. O principal índice de ações da B3 caiu 0,48% a 78.767 pontos. O dólar subiu 0,97%, vendido a 3,8023. O crédito do terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2016 estará disponível no dia 15 de agosto, próxima quarta-feira. Mais de 2.800.000 contribuintes serão beneficiados. O valor total deste crédito chega a 3,6 bilhões de reais. Sai hoje o resultado de junho do comércio. Em maio, as vendas do varejo caíram 0,6%, impactadas pela greve dos caminhoneiros, informou o IBGE. Foi a primeira queda do ano. Está aberto o prazo de renovação da participação no Programa de Financiamento Estudantil FIES para contratos celebrados até dezembro de 2017. A manutenção do benefício deve ser registrada no sistema do Ministério da Educação até o dia 31 de outubro deste ano. 6h38. A Procuradoria-Geral da República está sendo provocada a entrar na briga contra a farra fiscal promovida pelo Congresso Nacional, que tenta conceder benefícios a alguns setores e aumentar os gastos públicos, mesmo sem verba prevista no orçamento. A avaliação é que os parlamentares ignoraram a lei de responsabilidade fiscal e poderiam ser responsabilizados individualmente por ampliarem os descontos de programas de parcelamento tributário conhecido como Refis. Em maio, o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, ordenou que fosse enviada à PGR uma cópia do alerta feito à equipe econômica pela implementação de 2 refis que não tinham compensação no orçamento. A medida foi articulada justamente para provocar a Procuradoria a entrar no debate. Em meio aos esforços para recompor sua carteira de obras e voltar à normalidade de suas operações, a Odebrecht Engenharia e Construções fechou o contrato de 46 milhões de dólares, cerca de 175 milhões de reais, com o Aeroporto Internacional de Miami para a modernização do sistema de bagagens. Trata-se de mais um passo da companhia na tentativa de recuperar seu volume de obras, que teve forte queda nos últimos anos. Números alarmantes. O Brasil teve 60 mil casos de estupro e mais de 220 mil crimes relacionados à Lei Maria da Penha em 2017. É o que mostra o Anuário da Segurança Pública, que também revela um recorde no número de mortes violentas. 7 pessoas foram assassinadas por hora aqui no Brasil. O país da primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, que são eslovenos, ou os pais da primeira-dama, se tornaram cidadãos americanos em uma cerimônia de naturalização em Nova York nesta quinta-feira, confirmou seu advogado de imigração, Michael Waltz, à AFP. Os sogros do presidente Donald Trump, Victor e Amaya Knavis, fizeram o juramento de cidadania, disse o advogado. As forças dos Estados Unidos iniciaram nesta sexta-feira uma ofensiva aérea contra a cidade de Ghazni, no Afeganistão, tomada pelos talibãs, e onde a população vive escondida em meio a explosões e tiros. Ghazni, capital da província do mesmo nome, é a segunda capital provincial dominada pelos talibãs em menos de 3 meses. Após Farah Oeste, que caiu em 15 de maio, mas foi rapidamente retomada pelo exército. De acordo com os militares americanos, que anunciaram bombardeios em apoio às forças afegãs, os combates pararam às 8h30 de hoje, mas correspondentes da agência France Press relataram ter ouvido tiros 3 horas mais tarde. Das 2.551 crianças que foram separadas de suas famílias na fronteira dos Estados Unidos com o México, 559 ainda não foram entregues aos pais. E, segundo documentos obtidos nesta quinta-feira pela MSNBC, o governo norte-americano ainda não tem um plano para que elas sejam reunidas.
Essas são as crianças cujos pais ou outros adultos associados não cumprem requisitos legais, ou seja, estão presos por terem cometido algum crime, oferecem risco ao bem-estar do menor ou mesmo não quiseram receber as crianças. Entre esses casos, existem 386 crianças que permanecem em abrigos, mas cujos pais já foram deportados. Agora 6h42. O referendo nacional para ratificar o projeto da nova Constituição de Cuba está previsto para 24 de fevereiro de 2019, noticiou a televisão estatal. A Ilha Comunista fará antes um debate popular entre 13 de agosto e 15 de novembro deste ano, com assembleias em centro de trabalho estudantis e nos bairros. Estes intercâmbios terão um início piloto nos quartéis. A nova Carta Magna busca reconhecer o papel do mercado, da atividade privada e do investimento estrangeiro na economia socialista da ilha, embora sempre sob tutela do Partido Comunista de Cuba. Dezenas de pessoas foram mortas e feridas em um bombardeio da coalizão árabe contra uma área movimentada na província de Saada, no noroeste do Iêmen. O bombardeio atingiu um ônibus que transportava crianças e há menores entre as vítimas. A província de Saada é um dos redutos de rebeldes Houthis do Iêmen e fica na fronteira com a Arábia Saudita. Rússia e China bloquearam nesta quinta-feira um pedido dos Estados Unidos para agregar um banco russo à lista de sancionados pela ONU, assim como um funcionário e 2 entidades norte-coreanas, segundo fontes diplomáticas. Na semana passada, os Estados Unidos solicitaram a um comitê da ONU o congelamento dos bens da AgroSoyuz Commercial Bank, acusado de ajudar a Coreia do Norte a driblar restrições impostas pelas Nações Unidas sobre transações financeiras. O pedido também apontou Ri Jong-won, representante do Banco de Comércio Exterior da Coreia do Norte, e 2 empresas de fachada norte-coreanas, a Dan-dong Zhongsheng Industry e AMP Trade Company e a Coreia Ungun Corporation. A Rússia questionou as acusações, enquanto a China anunciou sua oposição às sanções propostas pelos Estados Unidos. Mesmo trabalhando para apresentar medidas compensatórias para o orçamento de 2019, ainda neste mês, o governo já sabe que as propostas só devem ser analisadas pelo Congresso após as eleições de outubro. O Planalto já liberou a bancada no parlamento para tratar de assuntos espinhosos como o adiamento do reajuste dos servidores e a tributação de fundos exclusivos apenas após a campanha eleitoral. Até lá, nas 2 semanas de esforço concentrado para votações que restam antes da ida às urnas, não haverá sessões contínuas de votação no período de 2 meses que antecedem o pleito. As negociações devem se concentrar apenas na privatização das distribuidoras da Eletrobras e na revisão do contrato de cessão onerosa com a Petrobras. Ambas as medidas também terão impacto positivo nas contas do governo em 2019 e têm a vantagem de já estarem com as discussões adiantadas no parlamento. 6h45. A metade dos eleitores brasileiros deve usar biometria para votar nas eleições de 2018. Segundo o TSE, 10 estados concluíram o cadastramento biométrico. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro têm as taxas de biometria mais baixas do país, com menos de 50% do eleitorado registrado. O primeiro debate da eleição 2018 reuniu ontem à noite 8 presidenciáveis por mais de 3 horas na TV Bandeirantes. Participaram do debate na Band Álvaro Dias do POD, Cabo Daciolo do Patriota, Geraldo Alckmin do PSDB, Marina Silva da Rede, Jair Bolsonaro do PSL, Guilherme Boulos do PSOL, Henrique Meirelles do MDB e Ciro Gomes do PDT. No debate, Geraldo Alckmin defendeu a retomada da confiança de investidores no Brasil, o que abriria o mercado nacional e, consequentemente, geraria mais empregos. Na mesma linha, Henrique Meirelles, do MDB, lembrou que durante o tempo em que esteve à frente do Banco Central, 10 milhões de empregos foram criados no país. Jair Bolsonaro, do PSL, discursou a favor da desburocratização do país e que, segundo ele, impede a abertura de negócios. Já Ciro Gomes, do PDT, prometeu a geração de 2 milhões de empregos no primeiro ano de governo e o pagamento de todas as dívidas dos inadimplentes do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça negou por unanimidade um recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
para que tivesse garantido o direito de recorrer em liberdade contra sua condenação no caso do triplex em Guarujá. O pedido já havia sido negado pelo relator, ministro Félix Fischer, em 11 de junho. Em sessão realizada no início do mês, os ministros Jorge Mussi e Reinaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik o acompanharam. O acórdão, a decisão colegiada do julgamento foi publicada nesta sexta-feira. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, criticou ontem a decisão da Corte de incluir no orçamento do tribunal para 2019 a previsão de reajuste salarial de 16,38% para os ministros. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal citou nesta quinta-feira a atuação do judiciário no resgate de dinheiro aos cofres públicos, como na Operação Lava Jato, para justificar a proposta de aumento salarial dos ministros da Corte. A Petrobras informou nesta quinta-feira que recebeu uma devolução de 1,34 bilhão por meio de acordos de colaboração e leniência celebrados no âmbito da Operação Lava Jato da Polícia Federal. Em fato relevante, a empresa disse que esta é a maior restituição recebida em um único período, que somada aos recursos já transferidos para a companhia desde o início da operação, ultrapassa o montante de 2,5 bilhões de reais. A petroleira disse também que seguirá adotando medidas cabíveis contra empresas e indivíduos que lhe causaram prejuízos com os atos desvendados pela operação. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta quinta-feira considerar o horário local de cada região do país para votações e divulgação dos resultados das eleições deste ano. A resolução pretendia que os resultados chegassem no mesmo momento no horário de Brasília. A proposta havia sido feita pelo ministro Gilmar Mendes. Com a decisão, as votações serão iniciadas às 8 horas e encerradas às 17 em todas as cidades de acordo com o horário local e não obedecendo o horário de Brasília. O Brasil antecipou o cumprimento da meta voluntária de redução da emissão de carbono na Amazônia e no Cerrado prevista para 2020. O gás é um dos responsáveis pelo efeito estufa. O dado foi divulgado durante a reunião do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, com a participação do presidente Michel Temer. Em 2017, a diminuição do desmatamento nos 2 biomas permitiu reduzir as emissões de dióxido de carbono em 610 milhões de toneladas na Amazônia e 170 milhões de toneladas no Cerrado. A meta voluntária a ser alcançada pelo Brasil em 2020 era de uma redução de emissão de 564 milhões de toneladas de dióxido de carbono na Amazônia e de 104 milhões de toneladas no Cerrado. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, além da redução do desmatamento, os principais fatores que permitiram antecipar o cumprimento da meta foram a gestão de áreas protegidas e o cadastro ambiental rural. Durante a apresentação dos dados, o presidente Temer assinou o documento solicitando que o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima elabore uma proposta detalhando as ações necessárias para que o Brasil atinja a meta de zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa a partir de 2060. Os principais jornais do país destacam hoje em suas primeiras páginas. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Brasil registra 606 casos de violência doméstica e 164 estupros por dia. E o Globo diz: Gilberto Gil diz a Sérgio Moro que não sabia de corrupção atribuída ao ex-presidente Lula. O estado de São Paulo. Espírito Santo tem surto de forma mais grave da malária. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Reajuste para a STF pode turbinar salário de 5.773 servidores federais. Valor econômico. Petrobras recebe R$1 bilhão recuperados pela Lava Jato. Estado de Minas. Deputados do MDB são investigados pela Polícia Civil por morte de Marielle Franco. No Recife, Jornal do Comércio. Brasil registra novo recorde de homicídios, com quase 64 mil em 2017. Fortaleza, Diário do Nordeste. Facebook inicia registro para candidatos e partidos marcarem anúncios políticos. Porto Alegre, 0 hora. Polícia investiga universitários por incitação ao estupro em grupo de WhatsApp no Pará. O Brasil Econômico. Conta de luz ficará mais cara em todo o país até o fim do ano, dizem o ONS e a ANEEL. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nota de falecimento. Faleceu na madrugada desta quinta-feira a senhora Márcia Lopes dos Anjos,
Seu corpo está sendo velado na funerária Paz Eterna, situada na Avenida Carvalho Leal, bairro de Cachoeirinha, de onde sairá para sepultamento às 15 horas de hoje para o cemitério Parque Tarumã. A Rádio Difusora noticiou com pesar o falecimento da senhora Márcia Lopes dos Anjos. 96,9